Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Aqui é o professor Railson, mais uma vez, continuando aí falando sobre potenciação. Na aula de hoje, turma, nós vamos comentar um pouco sobre potência com expoente racional, tá? Então, professor, o que que são números racionais? Para quem não está lembrado, números racionais, eles são números que podem ser escritos na forma de fração. Então, toda vez que o expoente for um número racional, nós vamos ter um comportamento diferente, tá? Então, nós vamos ter que resolver uma potência de forma diferente. Então, o número racional que nós estamos nos referindo é esse número aqui, ó, tá? Por exemplo, se eu pego o número racional A dividido por B, nós vamos lembrar o quê? Que esse A dividido por B, tá? Quer dizer que essa razão aqui, ó, de A dividido por B, ela representa uma fração, ou seja, representa um número racional. A única restrição que nós temos que observar é que esse A e B, tá? Esse A e B são números inteiros, perfeito? Com uma pequena observação, que esse B, que é o denominador, ele não pode ser zero, tá? Porque nós vimos que não existe divisão por zero. Porque se o B for zero, vai gerar uma indeterminação. Então, essa relação aqui é a relação aí, tá? Que define os números racionais. A e B são números inteiros, com B diferente de zero, perfeito? Então, o expoente dessa potência vai ser uma fração, tá certo? Então, como que eu faço para resolver se o expoente for uma fração? Vamos lá? Como que fica? Então, aqui nós temos a forma geral, ó. A forma geral diz o quê? Que o A é a base e M dividido por N é o expoente. Observe que lá em cima, ó, o expoente aqui, pessoal, ó, já é um número racional. Então, observe que esse A, que era a base, vai passar a ser, ó, radicando. Esse M, que era numerador, vai passar o que aqui, ó? Vai passar a ser expoente do radicando. E esse N, que era denominador, vai passar a ser o que? Índice do radical. Perfeito? Então é dessa forma aqui, ó, que nós transformamos uma potência, tá? Uma potência com expoente racional em uma raiz. Pode ser raiz quadrada, pode ser raiz cúbica, pode ser raiz quarta, vai depender de cada situação. Perfeito? Eu vou dar uma dica para vocês, ó. Toda vez que vocês verem aqui, ó, uma potência com expoente racional, é só lembrar que quem tá, ó, esse M aqui, ó, tá no Sol, vai para a sombra, e esse N que estava na sombra vai para o Sol, perfeito? Então, o M que estava no Sol foi para a sombra, e o N que estava na sombra foi para o Sol, perfeito? Então, quem estava na sombra foi para o Sol, quem estava no Sol foi para a sombra, e quem estava no Sol, na sombra foi para o Sol, perfeito? Então essa é uma técnicazinha aí para vocês nunca mais errarem. Quando tiver uma potência na forma de fração, na forma racional, ó, com expoente racional, para transformar para raiz. Perfeito? Então é só lembrar dessa técnicazinha aí. Quem está no Sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o Sol. Ah, professor, qual é a outra observação aqui, ó? Que esse A, tá? Aqui, ó, é base e aqui já virou o que? Radicando. Então esse A, pessoal, ele tem que ser um número real positivo, tá? Quando eu falo real positivo é porque ele não pode ser um número negativo, tá ok? Porque vão ter situações que esse N aqui, ó, ele vai ser par. E nós vimos que raiz de índice par, ó, o radicando, ele não pode ser negativo, perfeito? Onde M, esse M e N são números inteiros, tá? Com exceção do N, ó, que o N, ele é um número não nulo, ele não pode ser zero. Por que o N não pode ser zero? Porque se o N for zero, pessoal, bem aqui, ó, vai dar uma indeterminação. O N, ele não pode ser zero, porque não existe divisão por zero. E também aqui, ó, a raiz, ela é no mínimo raiz quadrada, então não existe raiz de zero, tá? Raiz de 1, então tem que ser com índice maior ou igual a 2. Então, a raiz ela é de 2 para frente. Pode ser raiz quadrada, pode ser raiz cúbica, pode ser raiz quarta. Perfeito? Então, nesse caso aí, tem essas restrições que é importante também vocês saberem. Tá ok? Então, relembrando, esse A vai virar radicando,
Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Show de bola? Vamos ver um exemplo aqui como é que funciona. Olha só, aqui nós temos uma base, ó, a base 2, expoente 1 sobre 2. Então o expoente, observa que o expoente é um número racional, ou seja, o expoente é uma fração. Então como é que eu faço para transformar essa potência em uma raiz? Então vamos lá, esse 2 aqui, ó, que era a base, tá bem aqui, ó, virou radicando. Esse 1 aqui, ó, que era expoente, que era numerador, virou expoente do radicando. E esse 2 aqui, que era denominador, vai virar índice do radical. Ou seja, esse 1 aqui, ó, que estava, ó, esse 1 aqui, ó, que estava no sol, ele foi para a sombra. E esse 2 que estava na sombra, ele foi para o sol. Show de bola? Então ficou raiz quadrada. Observe que eu botei esse 2 aqui, ó, só para facilitar o entendimento de vocês, mas nem precisava botar o 2, porque se eu tirar esse 2 aqui, ó, se eu tirar esse 2, vai ficar assim, ó, não vai aparecer. Mas está subentendido que bem aqui, ó, tem um 2. Perfeito, pessoal? Então, 2 elevado a 1 dá 2, tá? Então, quer dizer que 2 elevado a 1 sobre 2 é a raiz quadrada de 2. Então, é dessa forma que nós transformamos uma potência com expoente fracionário, com expoente racional, para uma raiz. Tá ok? Vamos ver mais esse exemplo aqui 2, ó. Observa lá, quem é a base? 3. Quem é o expoente? 3 sobre 2, ou 3 meios. Aí o que vai acontecer, ó? Esse 3 aqui, ele vai virar radicando, ó, tô repetindo aqui, esse 3 tá aqui. Aí quem tá, ó, quem tá no sol, que é o 3, vai para sombra, tá aqui. E quem tá na sombra, que é o 2, vai pro sol. Então quer dizer que essa potência, 3 elevado a 3 meios, se transformou na raiz quadrada de 3 ao cubo. Ó, 3 ao cubo. Aí, ó, nem precisava botar esse 2, tá? Aí aqui eu tirei, ó, não tem mais o 2. Aí eu vou resolver quem tá aqui, ó. Quem tá dentro do parêntese. Ou quem tá dentro da raiz. Quem tá dentro da raiz aqui quadrada. 3 elevado ao cubo. Quanto que é 3 elevado ao cubo, professor? É 3 vezes 3 vezes 3. Isso aí nós já sabemos fazer. Então dá quanto? 27. Perfeito? Professor, e se eu quisesse simplificar a raiz quadrada de 27? Mas, novamente, eu vou mostrar para vocês como é que nós fazemos essa simplificação. Vamos ver aqui, ó. Aí nós temos mais um aqui, ó. Olha só. 8 é a base, né? E 1/3 é o expoente. Então, para a gente transformar, ó, de novo, esse 8 aqui, ó, o 8 que era a base, vai virar radicando. Esse 1 que era numerador, vai virar expoente do radicando. E o 3 que era denominador, vai virar índice do radical. Em outras palavras, o 8, ó, fica na casinha. 1 que estava no sol vai voltar para a sombra. E o 3 que estava na sombra vai ficar no sol. Show de bola? Aí ficou quem aí, ó? Ficou raiz cúbica, ó, raiz cúbica de 8 elevado a 1. E quanto que é 8 elevado a 1? É o próprio 8. Nós vimos que todo número elevado a 1 é o próprio número. Aí ficou, ó, raiz cúbica de 8, tá? Aí, ó, vocês vão perceber que esse 8 aqui, ó, se transformou em 2 ao cubo. Mas por que, professor, que esse 8 aqui, ó, se transformou em 2 ao cubo? Aí nós vamos lembrar de uma coisa chamada de fatoração. Então, o que que eu fiz aí, ó? Eu peguei o número 8, tá? Passei esse tracinho aqui. Esse tracinho quer dizer dividir. Vou transformar o 8 em fatores primos, tá? Aí nós vamos lembrar, fatores primos são números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, vamos começar aqui, ó. O número 1 é neutro, então não vale. É neutro da multiplicação. Então, eu vou pegar o próximo. 2 é par. Beleza, mas 2 ele é primo, porque ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, eu vou pegar o 2 e botar aqui, ó. Tá certo? Aí eu vou dividir. 8 dividido por 2 dá quanto? 4, né? Ah, pessoal, então deu 4. Então 8 dividido por 2 deu 4. Vou botar o 4 bem aqui, tá?
4 eu vou dividir mais uma vez por quem? Por 2. Não é isso? Dividindo mais uma vez por 2, vai dar 2. 2 é primo, dá por ele mesmo. Tá certo? 2 é primo, dá por ele mesmo 2. Aí dá 1. Vamos conferir agora aqui, pessoal. Ó, quantos fatores iguais a 2 aparece aqui, ó? 3 fatores, não é verdade? Então esses 3 fatores iguais aqui, ó, eu posso representar como sendo 2 elevado ao cubo, tá? Por que eu botei 3 aqui em cima? Porque é o número de vezes que o 2 se repete aqui. Aí o que eu fiz? Eu peguei esse 2 ao cubo e botei aqui, ó. Por que, professor? O senhor fez isso? Porque eu posso, ó, simplificar aqui, ó. Eu posso simplificar quem? O índice do radical com o expoente do radicando. Quando eu faço essa simplificação aqui, ó, tá? Corto esse 3, ó, corto a raiz cúbica com o expoente, potenciação, ela se cancela com radiciação. São operações inversas. É por isso que eu faço esse corte aqui, ó. Então eu posso cortar, eu posso cancelar esse 3 com esse 3 aqui. Aí vai sobrar só o radicando. Ou seja, vai sobrar só o 2. Perfeito? Então quer dizer que 8 elevado a 1/3 é igual a 2. Perceberam aí? Show de bola? Viram como é que nós vamos ter que fazer também a simplificação? Então, se tiver dúvida na simplificação, faz a fatoração, tá? Então, para quem não está lembrado, o nome dessa relação aqui é chamada de fatoração, perfeito? Então, o nome dessa técnica aqui, ó, é chamada de fatoração. Vamos lá, então vamos fazer. Bom, turma, continuando aqui a nossa saga resolvendo potências com expoente racional, nós vimos que essa base, tá certo? Vai virar radicando, e quem está no Sol vai para a sombra, e quem está na sombra vai para o Sol. Ou seja, esse 3 aqui, ó, que é numerador, ele vai ser expoente do radicando, e esse 2 aqui, que é denominador, vai se transformar em índice do radical. Então, fazendo aqui essa transformação, como é que vai ficar? Ó? Vai ficar assim, ó. Transformando vai ficar a raiz, tá? Aí, dentro dessa raiz eu vou botar logo, ó, o radicando. O radicando, no caso, vai ser o 9, não é isso? Aí, o índice do radical vai ser 2, certo? E o expoente do radicando vai ser o 3. Show de bola? Aí nós vamos perceber, ó, que a raiz aqui é quadrada, não é isso? Raiz quadrada. Então, como aqui dentro do radicando, ó, é 9 ao cubo, eu posso transformar, eu posso repartir esse 9 ao cubo da seguinte forma. Vai ficar 9 vezes 9 vezes 9. Não é verdade? Por que eu estou transformando aqui esse 9 ao cubo em 9 vezes 9 vezes 9? Por quê? Aqui nós temos que observar as situações. Como aqui é raiz quadrada, e nós já sabemos calcular a raiz quadrada de 9, e como 9 aqui se repete 3 vezes, então eu vou extrair a raiz de 9 3 vezes. 9, raiz quadrada de 9 dá 3, raiz quadrada desse 9 aqui, ó, dá 3, e a raiz quadrada desse 9 aqui, ó, dá 3. Então, em vez de eu tirar o resultado desse 9 ao cubo, depois simplificar, para depois fazer a fatoração, isso vai demorar muito. Então, essa técnica aqui que eu estou ensinando para vocês, ó, vocês vão ver, ó, existe raiz quadrada do 9? Existe. Então, se existe raiz quadrada de 9, vocês podem só repartir, ó, em 3 fatores. Eu reparti aqui em 3 fatores, por quê? Porque o 9, ele aparece, ó, 3 vezes. Então, resolvendo, ó, essa expressão vai ficar esse 9 aqui, ó, raiz quadrada desse 9 é 3, raiz quadrada desse 9 é 3 e desse 9 aqui é 3. Então vai sair 3, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3. Perfeito? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Perfeito? Caso encerrado. Então a raiz
quadrada. Então, a raiz quadrada de 9 ao cubo, tá? É 27. Se nós fôssemos tirar o resultado de 9 ao cubo, daria 729. Então, a raiz quadrada de 729 é 27. Então, aqui nós fizemos a simplificação para tornar o cálculo mais simples, mais rápido. Ok? Então, aqui, ó. Aqui nós já temos um exemplo feito, né? De 243 elevado a 1/4. Então, o que eu fiz aqui, ó? Mostrei para vocês que essa base vai se transformar em radicando, tá ok? E esse 1 aqui, que é numerador, vai virar expoente do radicando. Esse 4 vai se transformar em índice do radical. Então, quem está, ó, só lembrar, quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Então, esse 243 vai ficar dentro da raiz. Esse 1 vai se transformar em expoente do radicando. E esse 4 aqui vai ser índice do radical. Show de bola? Aí nós vamos perceber, ó, que 243 nós podemos fatorar. Por quê? Ó? Porque 243 é um número que pode ser escrito na forma de outras potências. Então aqui, ó, 243 eu dividi por 3, por quê? Porque dá para dividir por 3. Se eu botasse o 2 aqui, ó, não daria, porque 243 é um número ímpar. Então o próximo número primo a ser dividido aí, a ser analisado, é o 3. Aí eu vou dividir, ó, 243 por 3 dá quanto? 81. 81 dividido por 3 dá 27. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então nós vamos conferir quantos fatores temos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, professor, então nós temos 5 fatores. Só que aqui a raiz é a raiz quarta. Então nos interessa o quê? A transformar esse 3 elevado à quinta em 3 elevado à quarta vezes 3. Por que eu reparti o 3 elevado à quinta em 3 à quarta vezes 3? Para eu poder simplificar com esse índice aqui, ó. Então vamos lá, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Raiz quarta de 243. Mas professor, quem é o 243? É 3 à quarta vezes 3. Esse 3 à quarta bem aqui, ó. Só lembrando aqui vocês que esse 3 à quinta ele foi repartido em 3 à quarta vezes 3, tá? Porque bem aqui em cima tem o número 1, tá? Depois eu vou ensinar para vocês uma propriedade, ó, que toda vez que eu estiver multiplicando potência de mesma base, ó, mesma base, aqui é 3 e aqui é 3, ó, multiplicação de potência de mesma base, eu repito a base, que é 3, e somos expoentes, ó, 4 mais 1 é 5. Então é por isso que eu reparti, ó, 3 à quarta vezes 3 à primeira, para eu poder cancelar esse 4 com o índice. Quando eu cancelo aqui, ó, esse 3, ele vai para fora da raiz, tá certo? Ele vai para fora da raiz. E esse outro 3 aqui, ele permanece na raiz, com a raiz quarta. Então 3 sai, tá aqui, raiz quarta do 3. Perfeito? Então o resultado final vai ser quem? 3 raiz quarta de 3. Vamos ver mais uma aqui. Olha só. 100 elevado a 1 meio. 100 elevado a 1 meio é a mesma coisa de, ó, esse 100, ó, pessoal, esse 100 que é a base, vai se transformar em radicando. Esse 1, que é o numerador, vai se transformar em expoente do radicando. E o 2, que é denominador, vai virar índice do radical. Então, de novo, esse 1 está no Sol, vai para a sombra. E esse 2 está na sombra, vai para o Sol. Então, ficou raiz quadrada de 100. 100 elevado à primeira é o próprio 100. E quanto que é a raiz quadrada de 100? 10. Show de bola? Então 100 elevado a 1 meio é 10. Vamos ver mais. Bom, turma. Agora aqui nós já temos o contrário. Aqui nós já temos uma raiz e eu quero transformar essa raiz em uma potência. Então vamos só lembrar que esse 5 aqui, ó, é radicando. Agora vai virar o que? Base, tá? Novamente, nós vamos ver o que? Que esse 3 que está no Sol, ele vai ficar onde? Na sombra. Vai ficar aqui embaixo. E esse 2 que está na sombra,
ele vai para o Sol, ou seja, ele vai ficar lá em cima. Então, só isso. Então, quer dizer que raiz cúbica de 5 ao quadrado é a mesma coisa de 5 elevado a 2 terços. Então, se eu tiver uma raiz, eu posso transformar para potência. E se eu tiver uma potência, eu posso transformar em raiz. Perfeito? Vamos ver mais uma aqui, ó. Então, essa daqui, ela já está respondida, né? Então, vamos ver aqui, ó, que a raiz cúbica de 2 elevado a 15, tá? Ou 2 elevado a 15ª potência, vai ficar assim, ó. Esse radicando vai se transformar em base. Esse 3 aqui, ó, que está no Sol, vai para a sombra. E esse 15 que está na sombra vai para o Sol. Então, ficou 2 elevado a 15 sobre 3. 15 terços. E aqui nós podemos fazer a divisãozinha, ó. 15 dividido por 3 dá 5. Perfeito? Então, a raiz cúbica de 2 elevado a 2 elevado a 15ª potência é 2 elevado a 5ª potência. Se nós fôssemos tirar o resultado, né, de 2 elevado a 5, né, 2 elevado a 5ª potência, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 32. Olha só, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, faltou mais um 2, né? Aí 16 vezes 2 dá 32, perfeito? Só que, por enquanto, nós ainda não estamos tirando o resultado, mas se fôssemos tirar, daria 32. Show de bola? Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Então aqui nós temos a raiz quadrada de 10. Observe que aqui o expoente é 1, nem precisava botar, e o índice aqui, ó, é 2. Então, de novo, eu tenho uma raiz e eu quero transformar essa raiz em um número, né, em uma potência com expoente fracionário. Então, esse radicando vai virar base. Então, eu vou repetir aqui o 10. Esse 1 aqui, ó, que está na sombra, vai para o Sol. Então, esse 1 vai ficar lá em cima. E esse 2 aqui que está no Sol, ele vai para a sombra. Então, vai ficar assim, ó, 10 elevado a 1/2. Caso encerrado. Então, raiz quadrada de 10 é a mesma coisa de 10 elevado a 1/2. Perfeito, pessoal? Então essa foi a nossa aula de potência com expoente racional, transformação de potência com expoente racional para raiz e de raiz para expoente racional. Ok? Um forte abraço, bons estudos e até a próxima.